Shalom de Deus, a igreja amada do Senhor. Mais um dia nós vamos refletir. Esses dias eu estava lendo a palavra e Deus ele me trouxe uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja, com a noiva do Senhor. Porque é isso que nós somos. A noiva do Senhor que está sendo adornada, preparada para estar com Ele. E a palavra que o Senhor me traz, ela está em 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler só um texto e a gente vai refletir um pouquinho sobre essa palavra, que diz assim, a palavra do Senhor. No 9 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então a gente vê que agora o profeta Elias está dentro de uma caverna. Mas esse mesmo profeta que agora está dentro de uma caverna, se escondendo, com medo, talvez conflito, angustiado, não sei, a gente não tem como ter uma dimensão do que estava passando pela cabeça e pelos sentimentos do profeta Elias. Mas este mesmo profeta, um dia ele desafiou 450 profetas de Baal. E Deus fez algo lindo, maravilhoso, histórico, que ficou registrado. E aí, de repente, esse homem que venceu 450, mais até, porque só 450 só era de Baal. Profetas que naquele momento da história se levantavam como homens de Deus. E aí, de repente, a gente começa a ver esse homem, ele sendo, digamos, ameaçado por uma mulher, e ele teme e vai para dentro da caverna. Ele não é diferente com a gente. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas imensas e uma pequena batalha, em alguns casos, quer nos colocar dentro de uma caverna. Não é diferente com a nossa vida. Quando o Elias ele desafia os 450 profetas de Baal, e aqueles profetas, e eles começaram a orar e a fazer grandes proezas para ver se Baal trazia a resposta. E Elias simplesmente levantou o altar do Senhor, arrumou, organizou e orou uma oração simples. Às vezes a gente age como os profetas de Baal. Nós queremos fazer um circo, nós queremos colocar muitas palavras bonitas, nós queremos colocar muitos adornos na nossa oração, nós queremos fazer proezas para talvez chamar a atenção de Deus. Mas o que chama a atenção de Deus é um coração sincero. O que chama a atenção de Deus é a nossa oração sincera. O que chama a atenção de Deus é a nossa entrega. O que chama a atenção de Deus é a forma como nós nos posicionamos como homens e mulheres que somos, sim, dependentes de um Deus soberano. O que chama a atenção de Deus não é nós ficarmos no meio das praças, assim como os fariseus, clamando e dizendo: olha como eu estou jejuando, olha como eu sou santo. Não, isso não chama a atenção de Deus. Porque Deus ele enxerga muito mais do que o próprio homem. Ele enxerga além, ele enxerga as intenções e as motivações dos nossos corações. E Deus ele está olhando para você, dentro de você nessa hora. Ele está olhando para mim, dentro de mim, nesse momento. Porque Ele olha dentro de nós. Porque para Deus, isso aqui é só um barro. E segundo a Bíblia fala, né, que nós fomos formados. É só um físico.
que daqui a um tempo não vai mais nem existir, porque do pó fomos formados e ao pó nós retornaremos. Mas a gente muitas vezes quer enfeitar um evangelho, quer enfeitar uma oração, quer enfeitar uma pregação, que na realidade não precisa de nada disso. O que nós precisamos é andar na presença de Deus em verdade e sinceridade. Um ponto que Deus ele chamou a minha atenção quando Elias ele se esconde na caverna com medo de uma mulher depois de ter feito o que fez. E se você tiver curiosidade de saber mais o que foi que Elias fez, eu sugiro que você comece a ler 1 Reis. Então, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, aí você vai e lê 1 Reis. Você pode começar a ler 1 Reis a partir do capítulo 15, mais na frente. E aí você começa, eu sugiro até que você leia toda a 1 Reis. Vai ser bênção para a sua vida, não se preocupe que você não vai perder nada não, você vai aprender. Pega aí, mas eu não entendo. Tá, então se você não entende, se você não conhece o Senhor, se você, digamos, é novo convertido e não consegue entender, então comece lendo João. João é o seu livro. É o livro que você precisa para conhecer a Cristo. Porque no final de tudo que nós desejamos é conhecer a Cristo. Tudo que nós queremos é nos achegar a Cristo. Tudo que nós almejamos é estar com Cristo. Tudo que nós pensamos é Jesus. Estar com Ele. Viver com Ele. E para Ele. Então, voltando aqui para Elias, e aí ele, após esse grande feito de vencer os 450 profetas de Baal, ele foge de uma mulher. Por que alguém foge? Você já parou para pensar? Quais são os motivos que levam a pessoa a fugir? Para a gente não se estender muito, e obviamente que se nós formos pontuar, vários motivos podem acontecer de fazer uma pessoa fugir. Por exemplo, às vezes a pessoa foge porque ela quer evitar o confronto. Às vezes a pessoa foge porque ela não tem argumento. Às vezes a pessoa foge porque ela não quer que a verdade interior dela seja revelada. Então ela prefere fugir do que encarar a sua própria verdade. E às vezes a pessoa foge por causa do medo. Então, não dá pra gente medir o que estava, como eu já falei, no coração do profeta. Mas eu não acredito que o profeta Elias tivesse outra questão. O meu particular, tá, gente? Isso não significa que eu tô falando que eu sou dona da verdade, porque eu não sou. Eu não sou dona da verdade. Eu não quero jamais me colocar nesse lugar. Porque a minha verdade é só. Não, a palavra é a verdade. Então, eu consigo ver o profeta Elias com medo, temendo. E ele, quando ele fala com o Senhor, ele diz exatamente isso, que ele, pelo zelo da palavra do Senhor, ele vai ali e se esconde. E aí, o que a gente percebe? Primeira coisa que nós percebemos, que Deus nos encontra em qualquer lugar. Independente do lugar que nós estamos, Deus vai nos encontrar. Porque Ele é Deus. Talvez existem pessoas que vivem dentro de uma caverna de vício, de bebida, de fumo, ou até mesmo de substâncias ilícitas. Talvez existem pessoas que estão dentro de uma caverna por uma questão de vício de prostituição mesmo. Estão presos nessa caverna e não sabem como sair. Talvez existem pessoas que estão presas em cavernas que elas não escolheram, mas elas estão doentes. Uma das cavernas mais recorrentes dos nossos dias são as cavernas emocionais, do adoecimento da mente, do adoecimento
das emoções. Talvez você seja essa pessoa que esteja dentro desta caverna de um adoecimento psíquico. Talvez você seja uma pessoa que esteja dentro de uma caverna de um relacionamento abusivo e você não sabe como sair. Talvez você seja uma pessoa que esteja dentro de uma caverna por N motivos que nem mesmo você sabe dizer o que é essa caverna e por que você chegou ali e o que levou você àquele lugar. Mas o segundo ponto, independente do motivo, independente do que levou você a esse lugar, independente do que aconteceu para que você chegasse nesse estado que você chegou, estando dentro de uma caverna, sem saber o que fazer, muitas vezes escuro, sem entender o que está acontecendo, e uma caverna muito recorrente também é a caverna financeira. Muitos homens e mulheres se veem numa condição de não saber o que fazer nas questões financeiras. Mas, já ainda continuando no segundo ponto, independente de qual seja o lugar, a caverna, a situação, o estado, da mesma maneira como o Senhor encontrou Elias, que Ele encontre você neste dia, e eu declaro isso em nome de Jesus. Que da mesma maneira que o Senhor encontrou Elias, que você seja encontrado pelo Senhor. Que da mesma maneira que Deus olha para dentro daquela caverna escura, talvez úmida, talvez insalubre, talvez não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada ali. No meio da escuridão, da fome, da sequidão, da dor, nesse lugar Deus te encontra. Talvez você esteja exatamente nessa condição, mas Deus, ele encontrou Elias para nos deixar um modelo e um exemplo para nos dizer que não importa a caverna que qualquer pessoa esteja, Deus nos encontra. Deus vai encontrar você aonde você estiver. O terceiro ponto, da mesma maneira como foi com Elias, Ele chama você pelo seu nome. Olha só que Deus lindo, gente, não tem como. Ele nos chama pelo nosso nome. E Ele chega e diz assim: que fazes aqui, Elias? Talvez Ele está nessa manhã dizendo: que fazes aqui, João? Que fazes aqui, Celso? Que fazes aqui, Célio? Que fazes aqui, Ana? Que fazes aqui, Paulo, Pedro, José? Que fazes aqui, Maria? Que fazes aqui, Joana? O que fazes aqui, Patrícia? O que fazes aqui, Raquel? O que fazes aqui, Ruth? De repente, nessa manhã, Deus está me chamando pelo meu nome e perguntando: o que fazes aqui, Ruth? Por que você está dentro desta caverna? O que te motivou? O que te levou? O que te colocou nesta caverna? Porventura não é o Senhor maior do que a luta que você está passando? Porventura não é o Senhor soberano, Rei dos reis, Senhor e Senhor, Senhor dos senhores? Porventura não é Ele quem declarou todas as coisas pelo haja da palavra e nada do que era se fez pelo poder que existe nele? Porventura não é Ele quem designa todas as coisas e dá ordem aos ventos e acalma os mares e diz ao mudo que fale e ao cego que enxergue? Porventura não é Ele o grande eu sou? O que é para Ele encontrar você nesta caverna e chamar você pelo seu nome e perguntar para você nesta manhã: o que fazes aqui? O que
aqui nesse lugar de escuridão? O que fazes aqui nesse lugar de dor? O que fazes aqui nesse lugar de isolamento? O que fazes aqui escondido? O que fazes aqui nesse lugar? Eu não sei, mas você sabe e Deus também sabe. Então, o que fazes aqui? Ana. E Ele nos chama pelo nosso nome, porque Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E se nós formos ver na palavra, Ele também tira Lázaro de uma caverna lá da sepultura, da morte. E muitos outros exemplos, mas a gente vai se deter em Elias. E da mesma maneira que Ele tira Elias, Ele quer tirar você dessa condição, porque Ele quer usar você na terra. Deus tira você dessa condição, se você crê. Primeiro, alguns fatores para que você saia. Exatamente isso. O primeiro é crer. Se você crê que Deus ele pode tirar você dessa condição, creia, meu irmão. Porque se homem nenhum na terra pode, existe um único que pode, que é Deus. Então você tem que crer. Segundo, você tem que ouvir que Deus está te perguntando o que fazes aqui nesta manhã, dentro desta caverna. E o terceiro, corra para Ele. Corra para Ele. Se esconda nele. Se agarre nele. Vá para Ele. Tenha um posicionamento. Porque Deus está chamando homens e mulheres para ser uma voz nesta nação e nesta geração. E nosso Deus, ele sempre usa os improváveis. Ele não vai usar só aquele que é preparado, o intelectual, aquele que já está pronto. Ele chama o improvável para ser voz nessa geração. Talvez Deus hoje, nesse dia, encontre você e diga: o que fazes aqui nesta caverna? É o que para você entender, para você crer que Deus, independente do diagnóstico que você recebeu, Ele entra na sua vida com cura. E eu quero liberar uma palavra de cura nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo te dá saúde, independente do diagnóstico recebido. Que nesta manhã você receba cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus vai te curar para te usar. Não para que você seja usado pelas trevas. Não para que você seja usado pelo adversário, pelo diabo, pelo nosso inimigo. Não. Deus tira você da caverna para transformar você em um profeta. Que pode ser dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade ou onde você estuda. Mas que você seja um profeta levantado por Deus, que tenha o coração em Deus, o coração transformado em Deus. Porque o profeta, ele vai ouvir o som de Deus, a voz de Deus. E quando ele escuta, ele entrega. Mas para eu ouvir o som de Deus, os passos de Deus, a voz de Deus, eu preciso estar na presença de Deus, com a minha vida em santidade, com a minha vida na presença, com a minha vida entregue, com a minha vida rendida a Ele. Porque é por Ele que nós estamos aqui. Então que nesta manhã,
que neste dia, a hora que você vê esse conteúdo, que o Espírito Santo toque na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser curado, que você possa ser liberto, que você possa ser livre de todas as amarras que o inimigo tem levantado contra a tua vida e contra a tua casa. E você possa testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é Senhor e Ele te curou. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Fica na Shalom do Senhor.